Tudo bom, alunos do sétimo ano? Aqui quem fala é o professor Edinaldo. Eu sou novo professor de artes e estarei com vocês durante esse período de quarentena. Bom, vamos falar, hoje do primeiro tópico, que é a paisagem sonora. A paisagem sonora é um conjunto de sons que são percebidos em um ambiente de forma constante e repetitiva. Às vezes isso muda dependendo do horário. Você pode perceber isso dentro da sua casa, que é uma paisagem sonora. Em determinados horários você pode ouvir, por exemplo, o som de uma panela fervendo, com água fervendo, café, jornal, televisão passando, seus pais conversando, e assim por diante. Na cidade, durante a manhã, por exemplo, ou à tarde melhor, você consegue ouvir carros passando, ônibus, buzina, geralmente, muito som de movimento, de pessoas caminhando, sons de pássaros, às vezes o som do rádio. Vamos no exemplo do meio, que é o ver o peso. Acho que todos vocês conhecem, né? Sempre tem as tiazinhas conversando, os vendedores fazendo seus anúncios, né? Chamando a atenção dos compradores. Tem o som da água, né? Que fica batendo na ladeira do mercado. Temos o som dos carros longe. Ouvimos o som dos urubus também. E de outros pássaros. Às vezes de algum cachorro. E assim por diante. Isso é praticamente o que é a paisagem sonora. São os sons que temos no ambiente. Bom, aquele foi um tópico curto, não é mesmo? Agora nós vamos falar um tópico um pouquinho mais longo, que é sobre os instrumentos musicais e eles dentro da orquestra, como é que eles funcionam, tá? Vou falar um pouquinho sobre os instrumentos de corda dentro da orquestra. Nós usamos o violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo e a harpa. Esses instrumentos eles ficam organizados à frente do maestro. Eles são todos feitos de madeira, tirando a harpa. As harpas elas são feitas de ouro. Aqui nós temos a família das madeiras. Elas ficam atrás dos instrumentos de cordas, né? Alguns desses instrumentos, como a flauta transversal, ela não é feita de madeira, ela é feita de metal. Nesse caso aí, ela ainda pertence à família das madeiras. Por quê? Por uma questão histórica. Esses instrumentos eles foram inicialmente feitos com madeira e por isso eles continuam fazendo parte dessa família. Atrás da família das madeiras, nós temos as famílias dos metais. Esses instrumentos, todos, exceto o trombone de vara, utilizam pistões para poder soar as notas. Esses instrumentos eles geralmente têm sons muito estridentes, isso por conta do material. E atrás de toda a orquestra nós temos a percussão. Nós temos dois tipos de percussão. A percussão de alturas definidas e a percussão de alturas indefinidas. A percussão de alturas definidas, eles produzem notas. Eles são sempre instrumentos que precisam ser batidos. O exemplo que tenho para dizer para vocês são os tímpanos, o vibrafone, a marimba e até mesmo os sinos. Já os instrumentos de percussão indefinida, eles não produzem notas musicais. Eles só conseguem fazer marcação do tempo e a diferença entre eles está no timbre. Para terminar esse tópico, e falar sobre as atividades, eu vou falar sobre esses dois cargos, que é do maestro e do Spala, que são os cargos mais importantes da orquestra. O maestro, ele é aquele que vai organizar a orquestra, ele é que está na frente de todos os instrumentos, ele fica de costa para o público. Ele é responsável pelos ensaios e de como a obra vai ser interpretada. Mas como assim, professor? É que na partitura nem tudo está escrito lá. E vai do músico interpretar aquela partitura para poder executar ela.
Às vezes alguns tocam mais lento, outros tocam mais rápido, e só por ter essa pequena variação já soa de uma forma um pouco diferente. Já o Spala, ele é o segundo no comando na orquestra. Seria o braço direito do maestro. Ele fica no lugar do maestro quando ele está ausente, ele assume essas responsabilidades. Mas além disso, ele tem outras coisas para fazer, como a afinação de todos os instrumentos. Ele é que dá a afinação e ele é o último instrumentista a entrar no palco. Bom, essa é a imagem de como é que fica a formação da orquestra. Na frente nós temos o maestro, né? As cordas, que é formada pelos violinos, a harpa, viola, violoncelo e contrabaixo. Aí mais para o meio, atrás, nós temos as flautas, os oboés, os clarinetes e os fagotes, que são os instrumentos de madeira. Atrás deles nós temos a família dos metais, que são os trompetes, as tubas, os trombones e as tubas. E atrás de tudo isso nós temos a percussão e o piano. O piano ele é um instrumento de teclado e de cordas também. Mas como assim de cordas? É porque dentro do instrumento ele possui cordas. Só que essas cordas elas são batidas com um pequeno martelinho, que é o mecanismo dele de quando você clica em uma tecla, ele ativa esse martelinho para fazer soar a nota. Essa atividade aqui ela é muito importante. Eu espero que vocês façam, né, principalmente a primeira, porque vai cair na prova. É bom vocês darem uma estudada nisso, né? Quer pesquisar sobre os instrumentos de cada naipe. E a segunda atividade é escutar uma sinfonia e dizer de quem foi e o que achou sobre ela. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de vocês.